E aí, sabe, quando a gente pensa no som da guitarra elétrica, várias coisas vêm à cabeça, né? A guitarra em si, os pedais, o amplificador, mas tem um componente muitas vezes esquecido que é tipo o ingrediente secreto nessa receita. Pois é, ele tá bem ali, dentro dos amplificadores, moldando tudo que a gente ouve. Bora mergulhar nessa história. Pra gente começar, olha só essa pergunta. O que Jimi Hendrix, The Beatles e Metallica poderiam ter em comum? Poxa, são sons, décadas, estilos, tudo completamente diferente, certo? Parece que não tem nada a ver. Mas acredite, existe sim um fio condutor sonoro, uma pecinha de tecnologia que conecta todos eles. Algum palpite? A resposta é essa aí, o alto-falante. Sim, o alto-falante. E mais especificamente, uma única marca que praticamente se tornou a voz da guitarra elétrica. Pensa assim, é aquela peça do quebra-cabeça que a gente sempre esquece, sabe? Mas que no final das contas tem um impacto gigantesco no timbre que chega aos nossos ouvidos. Ok, mas como é que isso aconteceu? Para entender, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar para um mundo assim bem mais silencioso, uma época em que a ideia de rock and roll nem sonhava em existir. Nossa história começa bem antes do primeiro acorde distorcido. Então, essa é a Celestion. A empresa nasceu lá em 1924, na Inglaterra. E olha que curioso, o negócio deles no começo não tinha nada, mas absolutamente nada a ver com guitarras. Eles eram os caras da engenharia acústica, sabe? Faziam alto-falantes super refinados, de alta fidelidade, para rádios, para gramofones. O foco era clareza total, pureza de som. Era outra vibe. Só que aí veio a explosão da guitarra elétrica, ali no pós-guerra, e de repente tudo mudou. Surgiu um novo tipo de problema para resolver. Os guitarristas não estavam mais atrás só de clareza. Eles precisavam de volume, muito volume. Precisavam de um falante que aguentasse a distorção das válvulas, que soasse bem saturado. E o mais importante, eles precisavam de médios que conseguissem cortar a banda, sabe? Passar por cima do som da bateria e do baixo. A demanda, assim, virou de cabeça para baixo. E foi exatamente aí que a Celestion sacou a oportunidade. Eles perceberam essa nova necessidade e ali pelas décadas de 50 e 60 começaram uma parceria que se tornaria lendária com os fabricantes de amplificadores. E foi isso que mudou para sempre o som que a gente ouve na música. O mais legal dessa história é que a inovação da Celestion foi acontecendo junto com a evolução da própria música. Tipo uma coisa puxando a outra. Em 59, eles lançam um modelo Blue, que basicamente definiu aquele brilho da invasão britânica. Aí, só 6 anos depois, em 65, vem o Greenback, que criou aquele rosnado, aquele crunch, que virou a marca registrada do rock clássico. Esse tal de Celestion Blue, ele foi um verdadeiro divisor de águas. Foi o primeiríssimo alto-falante feito pensando especificamente na guitarra. Ele tinha um ímã de alnico que dava um som bem brilhante e uma compressão, sabe, muito musical. O legal é que quando o músico tocava mais forte, o som não ficava feio, estridente. Ele quebrava de um jeito super bonito, criando uma distorção doce. Não é à toa que virou o par perfeito dos amplificadores Vox AC30. E quem é que usou esse falante? Bom, basicamente a realeza do rock britânico. Aquele som limpo, brilhante das guitarras dos Beatles é o Celestion Blue. Aquele timbre super característico, cheio de harmônicos da guitarra do Brian May do Queen, também era o Celestion Blue. O som desses caras foi literalmente esculpido por esse falante azul. Só que a música não parava de evoluir. Estava ficando mais alta, mais pesada. O Blue, com toda a sua delicadeza, já não estava dando conta do recado. E qual foi a solução da Celestion? O G12M, que todo mundo passou a chamar de Greenback por causa da capinha verde atrás. Esse já era diferente, com um ímã de cerâmica, o que dava um som mais quente, mais encorpado, com um punch de médios bem na cara e uma distorção mais cremosa. Ali nascia a base para um som de rock bem mais agressivo. E quem abraçou o Greenback? Uma nova geração de deuses da guitarra. A agressividade rítmica de Jimi Hendrix, os riffs monumentais de Jimmy Page, a energia pura, sem filtro de Angus Young, quando a gente ouve isso, a gente está ouvindo a base sonora do Greenback. Pode cravar, o som do hard rock foi definido aqui. Beleza, vamos avançar agora para os anos 70 e 80. E aí, meu amigo, a coisa ficou séria de vez. Os palcos viraram estádios, os amplificadores ficaram absurdamente potentes, a demanda por volume e por clareza no meio desse volume todo era insana. Era tipo uma corrida armamentista sonora, com todo mundo querendo ser mais alto e mais nítido.
E para dar conta desse recado, surgiu o G12H. Esse H aí é de heavy, ou pesado, porque o ímã dele era maior. O resultado, graves mais firmes, que não embolavam, e um ataque bem mais agressivo na palhetada. Foi aí que aquela imagem icônica, sabe? A parede de amplificadores Marshall com as caixas 4x12, todas elas lotadas de falantes Celestion. Isso virou símbolo do rock de arena. E então, a gente chega em 1986. Guarda bem esse ano. É uma data-chave, porque algo muito importante estava para acontecer, uma inovação que ia resolver um problema da época, mas que, sem saber, iria definir o som da guitarra por décadas. E essa inovação é o Celestion Vintage 30. Ele foi feito para aguentar 60 watts, o que já era bastante, mas o verdadeiro segredo dele era outro. Ele tinha uma equalização meio que embutida, com um pico nos médios agudos. Para que isso? Simples, para a guitarra não sumir no meio da banda, mesmo com quilos e quilos de distorção. Era a solução perfeita para o som de alto ganho, o tal do high gain, que estava explodindo na época. E claro, não demorou nada para os fabricantes dos novos monstros de high gain perceberem isso. Marcas como Mesa Boogie, a própria Marshall com o famoso JCM 800, todo mundo começou a usar o Vintage 30 como padrão. Ele virou o parceiro ideal, sabe? O falante que conseguia tirar o máximo de definição e agressividade desses amplificadores. Aí a lista de quem usa é só lenda. Aquela patada na cara, o chug percussivo e definido das guitarras do Metallica, é Vintage 30. Aquele timbre que parece uma voz cantando nos solos do Slash, Vintage 30. Esse falante não é só um falante, é uma instituição. E olha, sem exagero, até hoje deve ser o alto-falante de guitarra mais gravado e mais usado no mundo todo. Ok, então vamos juntar as peças. Qual é, no fim das contas, o grande legado da Celestion? Como é que uma empresa que fazia falante para rádio se tornou assim tão fundamental para a história da guitarra elétrica? A resposta está em entender o papel do alto-falante. Ele é o ponto final da cadeia de som. É ele que transforma um sinal elétrico em som de verdade, em ar se mexendo. Pensa nele como um filtro, ou a lente de uma câmera. As características dele, o material do cone, o tipo do ímã, não só reproduzem o som, elas colorem esse som. Elas dão a personalidade. O impacto dele no resultado final é gigantesco, muitas vezes maior do que a gente imagina. E o mais bacana é que a história não parou no tempo. A Celestion continua inovando até hoje. Tem o G12T75, que virou a cara do metal dos anos 80 e 90. Tem o Creamback, que é tipo um greenback turbinado para amplificadores modernos. O Redback, que aguenta uma potência absurda para metal extremo. E até o Classic Lead 80, perfeito para quem quer um som limpo, super potente e bem definido. Tem para todos os gostos. E aqui está a grande sacada. A Celestion não foi só uma empresa que fabricou alto-falantes. Ela foi uma arquiteta ativa na história do rock. Década após década, as inovações deles não só atenderam ao que os músicos precisavam, como também ajudaram a definir o próprio som que a gente espera ouvir de uma guitarra elétrica. Então é só parar para pensar. Quando a gente ouve o brilho do rock britânico, ou o peso do hard rock clássico, a fúria do heavy metal, até mesmo o lamento do blues elétrico, é muito, mas muito provável que a voz que está saindo dali, mesmo sem a gente perceber, seja a de um alto-falante Celestion. E essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. É um conhecimento que para quem toca guitarra vale ouro. Muitas vezes a gente fica obcecado com captador, com pedal, com válvula, mas a alma, o coração do timbre de um amplificador pode estar escondido ali, naquele cone de papel que efetivamente empurra o ar e faz o som acontecer. Isso tudo leva a gente para uma pergunta final, né? Será que a gente conhece a verdadeira voz dos nossos amplificadores? Talvez valha a pena dar uma investigada. Quem sabe a real personalidade de um amp não está ali, escondidinha, só esperando o alto-falante certo para finalmente aparecer. Fica aí a reflexão.